Ouve agora no programa Manhã Viva, Prevenção e Saúde. Prevenção e Saúde. Profissionais de diversas áreas da medicina trarão até você a orientação, prevenção e tratamento de diversas doenças físicas e mentais, prestando um grande serviço de saúde pública para a nossa região. No ar, Prevenção e Saúde. 8h05, 8h05, Rádio Coração FM, programa Prevenção e Saúde, no momento aqui dentro do Manhã Viva, Prevenção e Saúde. Hoje eu tenho a satisfação de receber aqui a Priscila, psiquiatra e também psiquiatra da infância e adolescente. Ela é formada em medicina pela Universidade Federal da Grande Dourados, UFGD, também psiquiatra pelas faculdades de medicina do ABC, e em psiquiatria da infância e adolescência pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. E hoje ela vem falar conosco um pouquinho sobre este mês de setembro amarelo e a prevenção ao suicídio. Seja bem-vinda à Rádio Coração mais uma vez, doutora Priscila, bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Doutora, nós estamos vivendo setembro amarelo. Fala um pouquinho pra gente, antes da gente entrar no assunto do suicídio, o que vem a ser o setembro amarelo, sua importância para a sociedade, para nós nesse mês, doutora? Então, o setembro amarelo, assim como outros meses, são meses de prevenção a outros tipos de doença, né? Por exemplo, outubro rosa, né? O novembro azul, prevenção de câncer de mama, câncer de próstata. Foi criado o setembro amarelo para a gente pensar realmente na prevenção do suicídio, né? A princípio foi uma iniciativa da ABP, da Associação Brasileira de Psiquiatria, e agora em conjunto com o Ministério da Saúde, né? É um mês que a gente procura focar bastante nisso, assim, dar uma atenção maior para a questão do suicídio, para a sua importância no nosso mundo atual. Então é importante que se fala sobre isso. Então começo já fazendo essa pergunta. Falar sobre o suicídio, como algumas pessoas pensam, estimula que o mesmo aconteça? Não, é muito pelo contrário, né? Isso é uma crença muito errônea que a sociedade em si tem. É muito pelo contrário, a gente precisa falar sobre o suicídio, a gente precisa conversar sobre isso, né? Atualmente tem se mostrado como uma das maiores causas de morte em jovens, né? Então a gente precisa falar, ele não estimula, muito pelo contrário. Leva as pessoas a terem um pouco mais de consciência para saber como prevenir, como ajudar, como mudar essa nossa situação. Doutora, tem aquelas pessoas que voltam e meia dizem, vou tirar minha vida, vou me matar. Essas pessoas, elas podem chegar a esse extremo? Sim, elas podem, né? Tem gente que fala, não, quem fala que vai se matar não é quem se mata sim, tá? A gente sabe que até pela Organização Mundial de Saúde, a gente tem um dado de que 2/3 das pessoas que tentam ou que realmente conseguem o suicídio deram algum tipo de sinal, né? Ou falaram, ou tiveram algum outro tipo de sinal e que ninguém ficou atento, que a gente até vai falar um pouco sobre isso. Então, assim, quem fala que vai fazer, tenta sim, muitas vezes consegue. Mesmo aquela pessoa que alguém diz, mas eu jamais imaginei que essa pessoa seria capaz de fazer uma coisa dessa. Exatamente. Mas ela faz. Faz. Quais outros sinais, doutora, além da pessoa que fica falando, vou morrer, quero me matar? Tem outros sinais? Tem. Aquelas pessoas que muitas vezes não verbalizam, né? Não chegam a falar sobre isso, mas a pessoa se isola, a pessoa perde o prazer nas atividades corriqueiras que ela tinha. Então você começa a ver que a pessoa já não quer mais sair, já não quer mais interagir com seus pares, né? Socialmente. A pessoa quer ficar mais no quarto, às vezes só quer ficar dormindo. Aquela pessoa que você vê que está cada vez mais desanimada, cada vez menos esperançosa, né? Isso também é um sinal, além daquelas que realmente verbalizam, né? E às vezes a pessoa não verbaliza, eu quero morrer. Às vezes a pessoa só verbaliza assim, eu não tô aguentando, eu não aguento mais essa vida, eu tô cansado de tudo isso, tô cansado desse sofrimento, dessa tristeza. Então às vezes a pessoa não fala eu quero morrer, né? Mas ela verbaliza de outra forma que também nos chama a atenção e deveria chamar a atenção de quem tá próximo. Vamos falar um pouquinho então quais os motivos, né? Porque a gente sabe que o ser humano é muito complexo, são vários os motivos, mas existem alguns motivos principais? Sim, existem alguns motivos com os quais a gente trabalha, né? Então, por exemplo, o luto,
O luto muitas vezes é um motivo de suicídio, a pessoa fica muito triste por conta daquele luto, não dá conta de, digamos assim, viver sem a pessoa que morreu, né? Então é uma causa o luto, a depressão em si, né? A depressão é uma das causas que a gente trabalha bastante, a ansiedade e dentre outros transtornos psiquiátricos, né? Paciente com bipolaridade, esquizofrenia em especial, alguns transtornos de personalidade, né? A gente trabalha muito isso na psiquiatria mesmo, né? E outras coisas que também podem colaborar, né? Como o uso de drogas, o uso de álcool, né? A gente sabe que contribui. E nós temos também a importância da carga genética, né? Não só para o suicídio em si, mas para desencadear esses outros transtornos que levam ao suicídio, né? Tem um papel muito importante. Então a gente sempre pergunta assim, o histórico de suicídio na família chama a atenção. Tá? Não só pelo suicídio em si, mas pelos transtornos que provavelmente a pessoa que já faleceu por suicídio tinha. Tem como prevenir, doutora? Tem. A gente tem como prevenir, sim, o suicídio. A gente pensa, por exemplo, na pessoa que a gente pensa assim, em duas formas, né? A pessoa que pensa em morrer e a pessoa que está próxima dessa pessoa que pensa em morrer, né? Então, o que a gente orienta? Se você tá se sentindo mal, que você peça ajuda, que você procure o diálogo de alguém próximo, sabe? Alguém com quem você possa desabafar. É importante pedir ajuda se você está sentindo algum incômodo. Uma coisa que a gente fala que é muito relevante, se você está sentindo e é importante para você, é uma coisa importante. Não desvalorize o que você sente, sabe? Às vezes a gente fala, não, eu tô triste, mas tem gente com um problema muito pior do que o meu. Não pense assim. Se você tem um problema, o seu problema é importante sim. Tá? E você tentar manter sempre contato com pessoas próximas, tentar não se isolar, tentar buscar coisas que te davam prazer antes e você tentar fazer novamente. Então, uma atividade, um hobby que você gostava de fazer antes, tentar voltar a fazer, sabe? E, por exemplo, se você falar, eu não gosto de conversar com ninguém próximo, ninguém da minha família, eu não tenho com quem conversar, existem vários lugares que você pode procurar, por exemplo, o CVV, né, que é o Centro de Valorização à Vida, é uma conversa que é anônima, tem total sigilo, você pode procurar pelo número 188, tá? Sempre vai ter alguém para te ajudar, para você não se sentir sozinho, tá? E aí a gente fala também das pessoas próximas, né? A gente fala, o que eu posso fazer se eu tô percebendo alguém próximo de mim com algum sinal, né? Então a gente fala assim, tenta conversar com essa pessoa para oferecer ajuda mesmo, uma conversa aberta, uma conversa respeitosa, que você tente ser empático e compreensivo com essa pessoa, demonstrar um interesse pelo que a pessoa está falando, pela vida, sabe? Não falar de você, o foco deve ser a outra pessoa, realmente, né? Não desmerecer o que a pessoa fala, então não chora, você tem tanto motivo para sorrir, a pessoa vai se sentir mais culpada ainda, né? A pessoa vai sentir que assim, poxa, eu tô aqui triste, mas eu não devia estar porque eu tenho de tudo. Não fale assim, né? Porque a pessoa, ela já tem um peso. Então, assim, a melhor forma é o ombro amigo mesmo, sabe? É o ouvido para ouvir. E tentar, assim, se você vê que a pessoa está num caso um pouco mais grave, tentar sempre manter um contato com essa pessoa, não deixar essa pessoa sozinha, fazer rodízios com amigos e familiares para que a pessoa esteja sempre acompanhada, sabe? Para que a gente não corra o risco dessa pessoa ficar sozinha, se sentir pior e querer fazer alguma coisa, né? Pra gente sempre lembrar que essa pessoa, ela precisa ser compreendida, ela não precisa ser criticada. Né? Então falar, é frescura, isso aí é falta de trabalho, é falta do que fazer. Não é, gente, não é, tá? Uma pessoa que chega a pensar no suicídio, o suicídio a gente fala, não é uma opção, né? É uma falta de opção, é um momento de desespero, é um momento de desânimo, né? É a falta da luz no fim do túnel, realmente. Então a pessoa, ela só precisa de compreensão. Somente a pessoa sabe o que ela está sentindo naquele momento. Agora, doutora, a senhora está falando sobre ouvir. Às vezes, ouvir é muito mais importante até do que falar, porque às vezes a gente não sabe o que falar e acaba
ofendendo e agredindo mais a pessoa. Agora, uma coisa importante que, enquanto a senhora falava, eu estava lembrando aqui mais uma vez, é o preconceito que às vezes se tem do profissional. Principalmente, às vezes, aquela pessoa que está encaminhada de fé, um processo de evangelização, está sendo evangelizada, e ela diz assim, não, é Deus que vai me curar, só Deus que me cura, e acaba esquecendo que o ser humano, ele não é só espírito, ele é espírito, é alma, é corpo, ele precisa de um profissional, ele precisa de uma assistência médica. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. E existe também muito esse preconceito ainda, né, doutora? Existe muito ainda. Pacientes muito resistentes a procurar uma ajuda profissional de um psiquiatra ou de um psicólogo. Fica achando que isso é só para os ditos loucos, né, entre aspas. Ou é falta de fé da pessoa. Isso, ou é falta de fé. E não é, né? Os transtornos mentais, eles têm uma base orgânica muito bem estabelecida hoje em dia. Normalmente eles são disfunções hormonais mesmo que acontecem no cérebro, tanto da questão de pacientes psicóticos, quanto pacientes que têm algum transtorno de humor, como a depressão, a bipolaridade, né? E então, assim, a pessoa não é frescura, não é opção, não é, eu tô doente porque eu quero, eu tô doente por falta de fé, eu tô doente. Não é opção, é uma questão orgânica mesmo. Que aí a gente também tem o peso da questão genética, né? Que a gente herda dos nossos antecessores. Então, assim, a gente precisa parar com esse preconceito. Quem precisa de ajuda tem que buscar. E quem está próximo tem que orientar a pessoa a buscar. Então, se vê a pessoa que não está bem, procura uma ajuda profissional. Isso pode fazer toda a diferença na vida dessa pessoa. Eu já tive pacientes que resistiram a buscar ajuda, e aí quando chegam no profissional, já como se fosse uma última alternativa, em vez de ser a primeira, né, que deveria, a pessoa já tentou suicídio antes, não tratou, e assim, continua naquele círculo vicioso, porque não está fazendo um acompanhamento adequado. Então a pessoa assim, não melhora sozinha e fica ali, e fica achando que só a fé, que só que é frescura, não, e a pessoa vai ficando cada vez pior. Né? Então, assim, a procura por um profissional da saúde tem que ser uma primeira opção, não a última, né? Para a gente poder tentar agir o quanto antes, para a gente evitar desfechos mais graves realmente. E a gente percebe a importância, né, doutora, tanto do psiquiatra unido ao psicólogo, e também a fé, a vivência religiosa, né? Claro. Os três juntos. Isso, uma coisa não exclui a outra, muito pelo contrário, né? A gente fala que a pessoa ter uma crença, ter uma fé, é um fator muito importante. É um fator protetor mesmo para muitas coisas, é no que se apegar, é a pessoa encontrar muitas vezes um sentido maior para a própria vida. Então a gente não exclui a fé, muito pelo contrário, a gente orienta que a pessoa ela precisa ter um credo, né? Quando a pessoa tem um credo, isso auxilia muito na boa vivência mesmo, né? Num bom desempenho, até do tratamento mesmo nosso. Faz a diferença. Faz toda a diferença. Doutora Priscila, acho que a gente falou de tudo, né? Acho que sim, pelo menos sim. O mais importante, assim, né, pra gente fazer esse trabalho de prevenção, não só com a pessoa que está sofrendo ou sentindo esse desejo às vezes, porque às vezes vem esse pensamento, também a família está ligada, né? Com certeza. Essas orientações, esses sinais. Quero agradecer imensamente sua presença, sua participação, mais uma vez, que é sempre muito importante para todos nós, para todos os nossos ouvintes, viu, doutora? Eu que agradeço. Vou fazer só um adendo, que a gente às vezes fala que só as pessoas que estão muito mal é que tentam suicídio, né? Muitas vezes, algo que chama atenção não é a pessoa que realmente ainda está no fundo do poço. Às vezes é a pessoa que está começando a melhorar. Então, assim, a pessoa quando está muito no fundo do poço, a gente diz, quando ela está muito mal, às vezes ela não tem vontade de nada, inclusive não tem nem a coragem, assim, de tentar alguma coisa. E às vezes a pessoa, ela continua triste, mas ela está começando a melhorar, isso acaba dando um pouco mais de disposição a ela a tentar. Então, muita atenção também para aquelas pessoas que estão começando um tratamento, que estão começando a melhorar, tá? Que muitas vezes isso representa um risco ainda maior do que aquelas que estão muito mal. Inclusive, começa a medicação, às vezes se sente melhor e abandona, sem falar com o profissional. Sim, isso é um erro muito grave também. Doutora, obrigado, viu? Eu que agradeço. Um ótimo dia. 8h19. Você acompanhou através da Rádio Coração Prevenção e Saúde. Prevenções das doenças e orientações feitas por profissionais de medicina para uma vida saudável.